Ministério Verdade Viva. O irmão Bernardo gravando uma série de conversas sobre o tema A Igreja, o Corpo de Cristo. Uma pequena conversa a respeito da Igreja como corpo de Jesus. Corpo de Cristo na Terra. E porque nós tivemos problemas técnicos ali e outras pessoas estão pedindo a fita, eu vou fazer uma pequena recapitulação da semana passada e, se der tempo, a gente entra dentro da continuidade disso. Isso vai levar várias semanas, porque o importante para mim é que você entenda o que é a Igreja, o corpo de Cristo na Terra. Nós observamos a semana passada três coisas importantes. O primeiro, o nosso relacionamento com Deus. O segundo, o corpo nosso como templo de Deus. Em terceiro lugar, que Deus reina em nosso coração. De modo que esta é uma simples conversa. Eu não sou pregador, mas eu vou conversar no que eu entendo da palavra. Eu sei que alguns vão se assustar bastante e achar bastante difícil essa concepção. Mas sendo que nós vamos olhar na Bíblia, que é toda a verdade, eu espero que você possa entender a coisa melhor. Eu vou dar a vocês tempo para abrir a sua Bíblia, porque é importante que você verifique o que eu estou falando está na sua Bíblia. Não importa qual a sua Bíblia. Eu uso Bíblia católica, eu uso Bíblia protestante, eu uso toda espécie de Bíblia, que estão todos iguais. Atos, o capítulo 17. Atos 17. Atos dos Apóstolos 17. É claro que de uma versão de Bíblia para outra tem algumas palavras um pouco diferentes, mas o teor é o mesmo sempre. Atos 17. E nós vamos abordar primeiro o relacionamento nosso com Deus. Deixa eu falar um pouco antes que lemos, enquanto vocês acham isto. Onde é que Deus está? Onde é que você vai encontrar Deus bem presente com você? Normalmente as pessoas dizem, bom, claro, na igreja. Eu concordo em parte. Mas isso não é exatamente a verdade. E eu vou lhe mostrar agora por quê. Nesses versículos, em Atos 17, o apóstolo Paulo está em Atenas, na Grécia, e ele encontrou lá um altar dedicado ao Deus desconhecido. E isto para ele foi um susto. Então, muito obrigado. Ele disse assim, versículo 24. Atos 17, 24. Esse trovão vai ser um pano de fundo ótimo, né? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas nós não fomos ensinados assim na igreja, não, né? Não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 28 e 29. Porque nele, nesse Deus, vivemos e nos movemos e existimos, como também... Eu vou parar um pouco, porque isso tudo sai aqui da gravação. Põe isso lá embaixo.
ele ter jogo. Está com o jogo lá. Vamos repetir versículo 28. Porque nele vivemos e nós movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que ele está dizendo? Gente, vocês fazem estruturas, preparam templos bonitos, bem elaborados. Realmente fizeram isto durante séculos. Mas Deus não habita nesses templos. Porque Deus é muito acima dessas coisas. Ele que criou isso tudo. Mas será que Paulo aqui estava falando corretamente? Procure uma pequena profecia, Zacarias capítulo 2. Zacarias é no fim do Velho Testamento, um daqueles livros pequenos. Zacarias. Vou dar vocês tempo, vocês olhem Daniel, Osias, se você achar Abacuque, é por aí. Obadias, Abacuque, Zacarias, quase no fim do Antigo Testamento. Capítulo 2. Zacarias, o capítulo 2. Isto é uma profecia. Eu não sei se vocês entendem bem o que são as profecias do Antigo Testamento. Realmente são momentos muito preciosos quando Deus, o Espírito Santo, que não habitava nos profetas no Antigo Testamento, ele chegava pertinho do profeta e abriu uma janelinha para ele, de como é que seria em nossos dias, nos dias do Evangelho. Isaías, para mim, é fantástico, porque o que Isaías viu, e só falando aqui para vocês entenderem um pouco, quando se fala de Sião, no Antigo Testamento, essa é a igreja de hoje, a nossa condição em Deus de hoje. E um dia talvez nós vamos poder examinar isto em termos do Antigo Testamento. Mas por que foi que Paulo falou isto? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Zacarias diz aqui. Zacarias 2, versículo 10. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naqueles dias, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Só algumas observações aqui. Verifique, ele está falando que a filha de Sião deveria ficar muito alegre. Ele diz, exulta, alegra-te, filha, singular, filha de Sião. Por que ele diz isto? Porque só tem uma igreja. No Novo Testamento, a igreja é chamada a noiva de Cristo. E só tem uma. Nós todos fazemos uma só igreja. E quando então ele está falando com a filha de Sião, ele está falando da igreja. Ele disse, filha, eu vou habitar, ficar no meio de ti.
As pessoas que têm estado conosco por alguns tempos certamente se estranharam um pouco, porque nós damos muito ênfase à necessidade de se relacionar pessoalmente com Deus. Nós sempre estamos falando com as pessoas, cuida do seu relacionamento pessoal com Deus. E você não ouve falar isto muito na igreja. Por quê? E como é que eu posso cuidar do meu relacionamento com Deus? Primeiro, é necessário que você atenta para seu relacionamento com Deus, porque é só diretamente com Deus que você pode se relacionar. Você jamais vai se relacionar com Deus através de alguém, ou através da igreja. Eu não sou a pessoa para ajudar, eu posso falar com você. Mas se você apenas ouvir o que Bernardo diz, isto entra como teoria em sua vida. E eu não estou querendo nada de teorias. Eu estou achando que é muito importante que nós tenhamos uma prática verdadeira. Ou seja, a prática de um relacionamento íntimo com Deus. Irmão Bernardo, como é que eu posso desenvolver isto? Eu digo, tempos a sós com Deus. O que é isso, irmão Bernardo? Eu nunca ouvi falar disso na igreja. A maioria dos cristãos somente pensam em Deus, somente vão para Deus quando vão para a igreja. É certo? Eu tenho uma irmã na Inglaterra, ela é mais nova do que eu. Minha irmã só abre a Bíblia quando vai para a igreja. E ela se considera uma cristã fabulosa, fantástica. Mas só abre a Bíblia quando vai à igreja. E tem a Bíblia lá em casa. Fica lá o tempo todo. Ninguém nunca lê a Bíblia lá. Só meu pai. Meu pai lê todo dia. Ele tem 98 anos. Acontece que tempo a sós com Deus é a única maneira de você conhecer a Deus na intimidade. É um namoro. É você, como a noiva de Cristo, conversando com o noivo, com Deus. Ah, irmão, isso é meio fantasioso, não é? Não. Ela deve ser a sua experiência real. Passa o máximo de tempo possível sozinho com Deus. Principalmente orando no Espírito, orando em línguas e meditando na palavra. Por quê? O que vai acontecer? Na medida em que você pratica a tua fé e relaciona-se intensa e intimamente com Deus, Deus vai crescer dentro de você. Porque ele disse, naqueles dias do Evangelho, ele falou com Zacarias, depois que o meu filho vier, eu habitarei no meio do meu povo. No íntimo, na intimidade. Olha agora 2 Coríntios 6, 16. Vamos para o Novo Testamento de novo. 2 Coríntios, capítulo 6, segundo livro de Coríntios, capítulo 6, e versículo 16. Que consenso é 2 Coríntios 6, 16. Não se afobe, vamos com calma, não tem nenhuma pressa. O que a gente não termina hoje, termina a próxima vez. 2 Coríntios 6, 16 diz assim. Eu vou dar a vocês esse escrito aqui depois, ó.
Pronto, isso ajuda. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Eu não ouvi ninguém responder nada. Realmente não tem. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o templo do Deus vivente, do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Parece-me que o apóstolo Paulo não estava falando errado em Atenas. Ele disse, gente, Deus não está no templo, Ele está em você. Um pequeno parêntese aqui, para vocês entenderem. Quando você vai em qualquer lugar, vamos dizer um templo qualquer, ou um santuário, e você realmente se regozija na presença de Deus, será que foi porque Deus estava te aguardando chegar lá? Não, não. Quem levou Deus para lá foi você, porque Deus habita em você. No livro, no capítulo 8 de São João, quando Jesus está falando com aquela mulher de Samaria, a mulher disse para ele, profeta, os nossos pais disseram, devemos adorar a Deus aí nesse monte. E vocês judeus dizem que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém. Jesus disse, nem no monte, nem em Jerusalém o Pai procura que você o adore, porque os que adorem a Deus o adorarão em espírito e em verdade. Mas, olha, Satanás é muito persistente. Ele continua, mesmo que está declarado aqui, que nós somos templo de Deus e que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mesmo isto aqui na Bíblia, Satanás tem ensinado a todos nós, desde crianças, que Deus está na igreja, não? Eu estou falando errado? Ou ele está em algum santuário, ou em Roma, ou Jerusalém, ou Meca, ou não sei onde. E tem pessoas que se consideram como cristãos assim, melhores, vamos dizer, que rejeitam o santuário de Fátima, ou Lourdes, ou qualquer coisa assim. Dizem, eu não aceito isso não, Deus não está lá. Ele está na minha igreja. Entende o que estou dizendo? A gente rejeita uma coisa, mas cai em outra. Porque Deus não está em canto nenhum, Ele está em você. Entendeu? A sutileza de Satanás. Eu chamei este capítulo um engano sutil. E é muito sutil. De forma que eu quero que deixe bem claro que o relacionamento seu com Deus é questão de coração. Olha, eu não ia marcar isso aqui, mas o primeiro capítulo de Samuel, o versículo 16, isso não está escrito aqui não. 1 Samuel, deixa eu ver se eu acho, 16, versículo 7. 1 Samuel 16 e 7. A senhora quer pegar a sua Bíblia, irmã? Pode pegar. Aqui não é templo ou igreja organizada, não. É uma conversa nossa. 1 Samuel 16,
versículo 7. 1 Samuel 16, 7. A razão que eu estou citando isso é para vocês entenderem que Deus trata com você aqui dentro. Coração, gente. Coração, não é mente não. Observa o que ele diz. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sinta bem isto, irmãos. O maior problema que o cristão, o religioso tem, é que ele pensa que Deus atenta para ele como ele faz. Se eu faço alguma coisa, se eu faço um sacrifício, se eu andar ajoelhado subindo o monte e carrego pedra na cabeça, que Deus vai atentar para mim. Ou se eu jejuar por uma semana, Deus vai atentar para mim. Não, não. Deus atenta para o que você é aqui. E o seu relacionamento com Deus não é mais nem menos do que você é de verdade aqui dentro. Deixa eu ver se nós passamos para o segundo ponto. O nosso corpo como templo. Olha João capítulo 2. O nosso corpo como templo. João capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 18. João 2, 18 em diante. João 2,18 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram a Jesus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aqui, Jesus está mostrando com muita clareza que e o Pai são um. Não, pode continuar. Não é essa é referência. Ele disse: em 3 dias eu vou levantar esse templo, referindo-se à sua ressurreição. Agora eu quero que você entenda. Quando você se converte, quando você nasce do Espírito e da Palavra e se torna filho de Deus, Deus vem habitar em você. Esta é a garantia que você ressuscitará de novo. Depois de morrer, você há de ressuscitar. Como eu falei a semana passada, esse período da nossa vida aqui é o menor período da nossa existência. A nossa vida vai para toda a eternidade, ou com Deus, ou com o diabo. Lá no internet eu falo que você vai viver ou com Deus, ou com o diabo, mais intensamente. Imagina as pessoas que vivem na aflição agora, como vão ser atormentados.
por Satanás por toda a eternidade. Mas nós, que aceitamos Cristo Jesus, que nascemos de novo, o fato de Ele habitar em nós é a nossa garantia da ressurreição. Porque Jesus morreu em 3 dias, se ressuscitou. Ele disse, este corpo é o templo de Deus. Olha João capítulo 17, onde Jesus explica isso mais um pouquinho. João 17. Nós vamos terminar já. Não quero que vocês cansem. Desculpe, João 15, gente. Desculpe, perdão. João 15, versículo 1 e depois 5 e 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como ramo ou vara, e seca. E secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está procurando mostrar que a igreja, o corpo de Cristo, é um elemento muito vivo. É tão vivo quanto uma videira que tem raiz e tem ramos. Ele é a videira, ele é a raiz, mas nós somos ramos. Parte dele, parte que cresce, parte que desenvolve. Na próxima ministração eu vou mostrar a vocês como é que a igreja é uma entidade, vamos dizer, totalmente diferente em concepção de qualquer outra coisa. Mas por agora, é muito importante que nós entendamos que nós, que somos de Cristo, fazemos parte de um grande corpo vivo, que nós somos membros vivos, que devem crescer e dar fruto. Esse é o maior problema da igreja. A maioria dos cristãos acham que ser ou participar da igreja é frequentar determinadas reuniões e dizer tchau e pronto. Não é assim. Se você não estiver participando da seiva da videira numa vida prática real, você não pode dar fruto, e Jesus disse que você seca. Eu vejo por quê. Há muitos cristãos que estão desorientados e totalmente secos. Mas neste teor, vamos olhar 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 3, porque eu quero te falar de mais uma coisa. 1 Coríntios 3, versículo 3. Primeiro Coríntios 3 e versículo 3. Então, vamos pular isso um pouquinho por um instante. Eu acho que é melhor. Vamos para Lucas capítulo 17, que é melhor. Vamos ver então Lucas 17, 20 e 21, Jesus falando do reino. Ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali,
Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou em outra versão diz melhor, dentro em vós. Eu acredito que alguns vão dizer, não, irmão Bernardo, mas isso não quer dizer dentro de mim. Isso quer dizer no meio da gente. Compreende? Eles vão dizer, é só que é coletivo. Não, não. Todo o relacionamento de Deus com você é muito pessoal. É só Deus e você. Não é Deus, você e mais alguém. Não é Deus, você e Bernardo. Não. É só você em Deus. Por isso que nós falamos muito com as pessoas. Gente, passe tempo com Deus, aprende de Deus. Eu posso lhe dar dicas ou já procurar estimular você. Mas o seu relacionamento com Deus tem que ser você que cultiva isso. Tem que ser você que pratica a verdade. Senão você nunca vai conhecer Deus como é possível conhecer a Deus. Hoje Deus me falou cedo de umas coisas tão maravilhosas que eu preciso ouvir Deus mais. Mas é eu que tenho que ouvir. Quando Deus fala com você, Ele fala com você e você precisa daquela verdade. Normalmente surge uma coisa assim, que quando Deus mostra a você uma verdade, você diz, oh, que maravilha, eu vou falar com fulano, é ótimo para ela, é ótimo para ele. Não, é ótimo para você. Lembre-se que o tratamento de Deus é muito pessoal. Deus quer tratar com você. Deus quer relacionar com você. Deus habita em você. Não tem ninguém melhor para Deus do que você. Não será? Não. 3 vezes no Novo Testamento, Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nesse último ponto, Jesus está dizendo, olha, o meu reino, o lugar onde eu sou supremo, não é lá, não é no templo ou igreja lá, não é Jerusalém, não é no monte, é dentro de você. Onde Deus quer ser supremo. O que quer dizer isto? Deus reinar em você, ser supremo em você. O que quer dizer isto? Deus quer viver em você de tal forma que nenhuma circunstância, nenhuma adversidade que vem contra você prevalece ou tem valor algum. Nós passamos tempo demais olhando as nossas circunstâncias, cuidando disso, daquilo, disso no outro. Não é assim, não. A sua vida tem que ser só Deus. E em Deus, Ele supremo, Ele reina de tal forma que todas as suas circunstâncias desaparecem. Deixa mais um versículo em Daniel. Daniel, o capítulo 2. Eu vou terminar com isso. Daniel 2. (44). Essas profecias de Daniel falam dos nossos dias. Como eu disse, Deus abriu uma janelinha para que os profetas pudessem ver o futuro. Claro que nós não vamos procurar detalhá-los, mas Daniel, você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tá? Essa sequência mais ou menos. Daniel, capítulo 2, e o versículo é 44, que é muito interessante esse versículo. Daniel 2, 44. Todo mundo achou? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino
não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Eu vou repetir isto, que é bom que você entenda. Ele está falando de o que Deus quer fazer quando Ele reina dentro de você. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Ele é muito particular. É só para você, filho de Sião. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. No Novo Testamento, nós vamos ver lá na frente, nós lemos a respeito de principados, potestades das trevas, forças malignas, que são elementos no universo, nas regiões celestiais, forças do mal, ou seja, reinos. O cristão precisa entender, e entender muito bem, que Satanás não tem nenhum poder contra você. Nenhum. Se você não quiser. Ah, irmão, mas ele me ataca, porque você deixa. Você sabe que em 1 Pedro diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de... Interessante, todo cristão já ouviu falar isso. Todo lugar, quando eu faço reunião, eu falo isso e todo mundo fala vós. Mas é vós. Ele fugirá de você, se você o resistir. Mas quantas pessoas dizem, eu preciso ser liberto. Satanás me ataca demais. Não é. Você não deixa. Não deixa que ele te ataque. Resiste a ele. Como é que você resiste a ele? Simplesmente põe ele no lugar e diz, olha aqui, isso não tem nada com a minha vida. Eu vivo em Deus. O reino de Deus dentro de você tem um objetivo só. É fazer em pó todos os demais reinos que vêm contra você. Diz que ele esmiuçará e consumirá todos os outros reinos. Quando Jesus morreu na cruz, ele simplesmente liquidou todos os reinos do mal. Tudo que Satanás tinha feito neste mundo, desde a queda de Adão, assim instante, Jesus Cristo acabou com todo o poder deles. Sim, eles persistem hoje ainda, operando naqueles que estão no mundo. Diz o apóstolo João que o mundo jaz no maligno. Ou seja, Satanás faz com o povo que não tem Deus bem o que ele entende. Mas com você não. Ele quer reinar dentro de você. E você tem toda a condição em Jesus Cristo a pôr Satanás no lugar. Esta introdução, então, ao assunto a igreja, o corpo de Cristo, são 3 pontos importantes que você precisa viver neles. Primeiro, o seu relacionamento com Deus é íntimo, pessoal e direto. Jamais através de ninguém. Eu passo muito tempo no telefone procurando ajudar pessoas que pedem que eu ore por eles porque eles acham que assim vai ser melhor. Ninguém vai a Deus através de Bernardo.
Você vai a Deus só através de Jesus. Timóteo diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, só ele. Então, não é o seu pastor que é o seu intermediário, não é o padre, não é o bispo, não é ninguém. Só Jesus. O seu relacionamento tem que ser pessoal, mas este relacionamento tem que ser desenvolvido. E a única maneira de desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus onipotente é orando no Espírito, orando em línguas e meditando na palavra. Quanto mais você passa fazendo isto, quanto mais você vai entender a verdade, e a vitória desta verdade vai ser realidade em sua vida. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta dos problemas que nos cercam, das opressões do inimigo, é a verdade de Deus. Então, primeiro ponto é entender que o seu relacionamento com Deus não é através de templo ou igreja física. E a igreja é através de Deus habitando em você, que é templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo de Deus. Como eu disse, quando você vai para um lugar, uma reunião e é abençoado, não é porque Deus estava aguardando você lá, é porque você levou Deus lá com você. E você pode estar em íntimo contato com Deus em qualquer lugar, qualquer hora, no ônibus, no carro, na rua. Porque o templo está aqui. Você leva Deus com você. E o terceiro, a razão por que Deus habita no seu coração é porque Ele quer estabelecer o seu domínio, o seu reinado. Ele quer ser supremo lá. E não há nada que ninguém pode fazer para tirar Deus do seu coração. Satanás pode atacar você torto e direito, mas se você não deixar, ele não pode perturbar você. Não deixa, gente. Ele entra aqui com sugestões. Não deixa. Põe ele no lugar. Olha, quando as pessoas têm uma grande dificuldade em distinguir entre o que o diabo diz e o que Deus diz. É muito simples. Vê se você entende. Quando Deus fala com você, Ele fala no seu íntimo. Não é um raciocínio, mas é um entendimento dentro de você. E este entendimento traz tanta tranquilidade, tanta paz. Você se sente tão bem. Quando Satanás vem, ele vem numa sugestão no seu raciocínio, na sua mente. E logo que ele sugere alguma coisa, você tem e você começa a ficar em confusão, ficar desorientada. Será que é? Eu não sei. Insegurança. Esses são sinais da operação do inimigo. Quando Satanás traz medo para mim, ansiedade para mim, ou qualquer sugestão assim, eu sento quietinho e digo: Jesus disse que você é o pai da mentira. Então, se você está dizendo que assim vai acontecer, graças a Deus não vai acontecer, porque isso é pura mentira. Oh Deus, eu te agradeço, pois tu és minha verdade. Não vai com o diabo não, gente. Põe ele no lugar, tá certo? De modo que aqueles que querem depois podem pegar uma folha dessas, chama-se Um Engano Sutil, onde eu escrevo mais ou menos o que eu falei com vocês aqui agora. E no próxima ministração nós vamos continuar com isto, onde eu vou falar de uma realidade singular, porque aí não existe nenhuma concepção no universo que se iguala ou compara à Igreja de Cristo em você. É simplesmente formidável. Está bem assim? Então, muito obrigado por sua paciência.
Ministério Verdade Viva, o endereço nosso é Caixa Postal 51 730 790 Belo Horizonte, Minas Gerais. Os telefones para contato 031 463 5950 031 461 0808. Foi nosso o privilégio de passar esta fita para você e desejamos que você seja muito abençoado. Amém. Nosso o privilégio de passar esta fita para você e desejamos que você seja muito abençoado. Amém. Não queria entrar. Olha Marcos capítulo 7. Eu vou encurtar as coisas com vocês hoje. Eu não vou demorar muito não. Para vocês não cansar de mim e para minha voz ficar mais pronto para a noite. Porque a noite vai ser um espanto para mim. Vamos lá, Marcos capítulo 7, Jesus está ensinando. Eu vou ler muita coisa aqui. Marcos 7, 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar cerimonialmente, pois os fariseus e todos os judeus, observando o quê? Fala de novo. Fala de novo. Eu odeio essa palavra. Eu fiquei preso nela demais. Graças a Deus que Ele me livrou. A tradição dos anciãos: não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a... Que horror! Tradição dos homens, dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E observe isso aqui, sublinha na sua Bíblia: e em vão me adoram. É possível adorar a Deus em vão. Vou mostrar isso depois. Ensinando doutrinas que são apenas, meramente, preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de novo dos homens.
E Jesus disse-lhes: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria. Muito bem, vamos conversar um pouco a respeito dessa palavra jeitosamente, sutilmente, com muito efeito, com muita sutileza. Arrumam as coisas para que ninguém fique ofendido, mas que todo mundo fique bem com eles. Então, jeitosamente rejeitam o que Deus diz, a simplicidade do Evangelho, para não ficar de mal com ninguém. Jeitosamente é invenção do diabo. Quando Deus criou o homem no jardim do paraíso, Ele não criou nada jeitosamente. Ele criou tudo aberto na luz. Mas um dia Satanás penetrou lá e jeitosamente sugeriu algo a Eva. Eva, tem muita árvore bonita aqui no jardim, não tem? Tem. Tem uns que dão fruto muito gostoso, não? Tem. E você pode comer, Eva, de todos os frutos do jardim? E assim, você sabe. Ele entrou jeitosamente, entende? Irmãos, tome muito cuidado. Quem está manobrando você por trás? Ele disse, Jesus disse, que jeitosamente, com muito jeito, muita sutileza, arrumaram um monte de tradições e observações religiosas, muitas práticas e costumes. Para quê? Para quê? Para não parecer que eles estavam em rebeldia com a palavra. Para que ninguém entendesse que eles não estavam andando na verdade. Os nossos púlpitos estão cheios de homens que pregam sermões bonitos, para que ninguém entenda que atrás eles não andam direito. Olhe na sua Bíblia para Colossenses capítulo 2. Eu vou lhe mostrar umas coisas que arrumam jeitosamente. Colossenses capítulo 2. Colossenses, mais no Novo Testamento, vou com calma. Colossenses 2. Versículo 18 em diante. E eu quero que você observe a primeira palavra. Cuidado onde você está andando em Deus, irmão.